Olá meus amigos, bem-vindos a mais uma edição do InfoStorm. Hoje a gente vai aproveitar a data de hoje, dia 11/11 de 2021, e vamos produzir esse vídeo que é uma homenagem àqueles que serviram participantes da Comunidade das Nações Britânicas. Hoje, na Inglaterra e em todos os países da Comunidade das Nações Britânicas, é comemorado o Remembrance Day. O Remembrance Day ele ficou marcado no dia 11/11 de 1918, que foi o final oficial da Primeira Guerra Mundial. Então, em função de todos aqueles que serviram e deram sua vida, passou-se a comemorar às 11 horas do 11º dia do 11º mês de todos os anos, o Remembrance Day, também conhecido como o Dia da Lembrança ou Armistice Day, que é o dia do armistício. Então hoje, nessa manhã, às 11 da manhã, no horário da foi comemorado dentro da Grã-Bretanha, né, dos 4 países da União ali, em todas essas ex-colônias britânicas, o dia do Remembrance Day, que é celebrado com uma pausa de 2 minutos em homenagem a todos os combatentes, não só da Inglaterra, porém de toda a Commonwealth. O símbolo dessa comemoração do Remembrance Day é o pop, essa florzinha que eu estou utilizando aqui no peito, tá? A utilização dela é bastante difundida e, curiosamente, a utilização dela como ícone do Dia da Memória, ele completa esse ano, 2021, 100 anos, um século de que essa florzinha se tornou o símbolo do dia da comemoração, exatamente em 1921. Agora, por que eles utilizam, né? A gente vê bastante, né? Às vezes na televisão, ou quem viaja acaba vendo, às vezes não sabe nem o que é, ou o que representa. Então o pop, ele é uma flor de papoula, e a história é a seguinte: grande parte das batalhas elas foram travadas no Western Front, na Europa, ou seja, no lado oeste, que até então, previamente à guerra, possuía exuberantes paisagens, tanto de cultivo, né, de cereais e flores, assim como de natureza, né, biomas naturais da região. E com a Primeira Guerra e os intensos bombardeios na região, aquele cenário lindo, de um momento para o outro, ele se tornou campos enlamaçados, tristes, áridos e totalmente esburacados, erodidos aí pelas explosões. E tirando aí alguns combatentes sobreviventes e muito poucos animais, o único ser vivo que resistiu àquele caos e inferno foram as flores da papoula, que mesmo em virtude de todo aquele sofrimento do momento, elas se reproduziam aos milhares e traziam beleza e cor para aquele cenário até então horrível. Então, por isso, pela resiliência que essa planta tem em sobreviver em qualquer tipo de ambiente, ela se tornou aí o símbolo da comemoração em homenagem ao serviço e às vidas perdidas. Aí. É interessante que, assim, se você tem oportunidade de ir para um país da Europa ou então da África, que seja colônia, né, ou outros, né, que sejam ex-colônias britânicas que participam da Commonwealth, talvez nos países da Commonwealth nem tanto, mas dentro do Reino Unido é impressionante a difusão da utilização do pop, tá? Parece que assim, o impacto para eles foi tão grande naquela época e tão significativo que há 103 anos se comemora isso e há 100 anos se utiliza o pop. Então é muito comum. Na Inglaterra e nesses países existem diversos memoriais relativos a guerras. Em qualquer cidade pequena que você vai, qualquer povoado, qualquer county, qualquer condado, existe um monumento para os combatentes daquela cidade que foram para a guerra. Então, eles mantêm a memória dos combatentes vivos e nessa época, uma semana antes, os monumentos ficam repletos dos pops, né, de diversos tamanhos e tipos de materiais, produzidos industrialmente ou feitos à mão, ou mesmo flores naturais de papoula. Assim como o uso disso, ele não é mandatório, ele não é compulsivo, mas a adesão a essa campanha, a essa memória, ela é tão grande que você vê em praticamente todos os carros circulando nas ruas. Em geral, eles colocam na grade da frente do carro. As pessoas no trabalho, em deslocamento na rua, estão sempre com um popzinho desse aqui.
para garantir que eles, naquele dia, naquela data específica, ou na semana prévia, tragam a memória dos combatentes que pereceram durante a Primeira Guerra. Bom, pessoal, é isso aí. Eu aproveitei para fazer esse vídeo com a matéria do dia, editado no dia. Não poderia deixar de passar. Gostaria de ter feito a 11ª hora do 11º dia, do 11º ano, agora de 2021. Só que como era o horário na Inglaterra, eles estão hoje, acho que em torno de 2 ou 3 horas na frente da gente, ou seja, se era 11 horas lá, devia ser 8 ou 7, eu ainda estava em casa, não estava nem por aqui. Pessoal, eu queria que vocês deixassem um comentário em relação a esse tipo de matéria. Ele não envolve apresentação de equipamentos e acessórios uniformes, mas a gente tem um conteúdo muito grande histórico, principalmente a respeito de Europa, países aí que participaram dos movimentos militares a partir do século XX para frente. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, que a gente não está mostrando material e não está mostrando qualquer outro tipo de objeto que a gente tem aqui, mas trazendo fatos históricos que até ajudam a explicar alguns conceitos e informações em outros vídeos que a gente acaba publicando tanto no InfoStorm quanto no Militaria História e Tecnologia ou alguns outros, a gente pode se dedicar também se vocês curtirem esse tipo de vídeo. Então aguardo o comentário de vocês em relação a essa matéria, tá bom? Obrigado aí, um abraço e uma boa comemoração, principalmente lá nos países europeus, ao Dia da Memória.